Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom dia a todos. Vamos cantar o hino da harpa número 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu tirei ao findar essa liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos iniciar nossa aula. Vamos ler aqui o textual. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. 1 Reis, capítulo 18, versículo 28. Verdade aplicada. Nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor Deus. Objetivos da lição: ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir, mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre e apresentar que Deus responde com fogo. Textos de referência: 1 Reis 18, capítulo 18. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e os dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu preparei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. O que vendo todo o povo
caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória. Vou passar aqui para o evangelista irmão Evail para dar início à nossa aula. Deus abençoe os irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos fazer a oração. Aqui está, motivo de oração. Ore para que os homens entendam que a idolatria é causa de muitos males. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta manhã. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar a cada um. Que nós possamos estar com o coração aberto para receber a Tua palavra, que é a boa semente, que ela possa frutificar. Que a nossa fé, ó Pai, possa estar sendo aumentada a cada dia. E que nós possamos, ó Pai, nos livrar, nos libertar de todo tipo de idolatria. Que o Senhor, ó Pai, possa abundar na nossa vida e que nós possamos reconhecer que só o Senhor é Deus. Que é através do Senhor que nós vencemos as nossas batalhas, as nossas lutas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Eu cumprimento a todos que estão assistindo através da live, através do Facebook. Que o Senhor Jesus possa abençoar você, abençoar tua família, em nome de Jesus. O tema da lição de hoje é usando a fé diante dos confrontos. Ou seja, nós temos confrontos todos os dias nós vamos passar por batalhas. E nós precisamos usar a nossa fé. O cristão, ele vence as suas batalhas de fé, em nome de Jesus. A introdução diz aqui: diante das crises que assolam o mundo, muitos cristãos não têm conseguido superá-las de forma bíblica e inteligente. Nesta lição, veremos que o profeta Elias encontrou força em Deus para triunfar sobre os problemas da vida. Ou seja, o profeta Elias encontrou força em Deus para vencer. E é isso que nós precisamos. Encontrar em Deus a força que nós precisamos, a força necessária para nós vencermos as nossas batalhas está em Deus. É na nossa fraqueza que o poder de Deus opera. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E aí nós vamos vencendo de vitória em vitória. Pode passar, irmã Elias, no tópico primeiro. Aqui. Nós vamos ver Elias e suas provações. No tópico 1.1, o método da chamada divina. 1.2, quando a chamada de Deus prevalece. 1.3, os métodos peculiares de Deus. Pode passar mais um. Elias e suas provações. Elias profetizou no período mais árduo da história do povo de Israel, ou seja, do norte. Acabe e a sua esposa influenciaram a maioria do povo a se afastar do Deus vivo. Então, nós já começamos entendendo que Elias e suas provações, ou seja, todo aquele que é chamado por Deus, que é comissionado por Deus para algo, algum propósito de Deus, vai sofrer perseguições. Ou seja, essa ideia que hoje muitas pessoas têm, que uma vez que eu sirvo a Deus, que eu faço a vontade de Deus, a minha vida é só vitória, a minha vida é só bênção. Não vou te assustar, mas a palavra de Deus deixa bem claro que aquele que aceita o chamado de Deus vai passar por provação. Se você estiver passando por provação, entenda que você está no caminho certo. Se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, difamado, é porque você está no caminho certo. Ou seja, você está fazendo aquilo que Deus te comissionou, aquilo para que Deus te chamou. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que aquele que fizesse a sua vontade sofreria as mesmas perseguições que ele sofreu. Vai ser injustiçado, vai ser caluniado, vai ser difamado, vai ser rejeitado. E o profeta Elias vai passar por todas essas provações. E nós que estamos tentando fazer a vontade do Senhor também vamos passar por elas. Ou seja, a nossa vida é de batalha em batalha. E aqui ele diz: Elias profetizou no período mais árduo da história do povo de Israel, ou norte. Ou seja, eu já preciso entender que quando está falando de Israel, não está falando de um todo, está falando do lado norte, porque eu preciso entender que houve a divisão do reino.
Veio Saul, Davi, Salomão. E Salomão, infelizmente, ele fez aliança com os povos que não deveria fazer, através dos matrimônios que ele adquiriu. Deus deixou bem claro que não era para fazer aliança com o povo estrangeiro, mas através dos seus casamentos, ele fez aliança com o povo estrangeiro, e as suas esposas trouxeram para dentro de Israel os seus deuses, e aí então o povo começa a se corromper. E aí então Deus fala para ele: por amor a teu pai Davi, não dividirei o reino ainda nesse tempo, mas assim que você morrer, o seu filho, no reinado do seu filho, eu dividirei o reino. E aí isso aconteceu, quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono, Deus então divide o reino fica dividido, 2 tribos ao sul, Benjamim e Judá, e 10 tribos ao norte, que dá então a tribo de Israel e a tribo de Judá. Então nós precisamos entender isso. E aí a tribo do norte ficou Jeroboão, que era primo de Salomão. Eles então levantam Jeroboão para reinar, cumprindo-se a palavra do profeta Aías, que liberou uma palavra sobre a vida de Jeroboão. Pegou as vestes do profeta, rasgou em 10 partes e disse: você vai reinar sobre 10 partes. E Jeroboão, ele viu que o povo começou a ir para Judá para adorar ali. Então ele coloca um bezerro de ouro em Betel e um bezerro de ouro em Dan. Ou seja, vocês não precisam mais ir para Judá, vocês não precisam mais ir para Jerusalém para adorar a Deus. Vocês podem adorar aqui mesmo, é só se curvar diante da imagem. Ou seja, aquela imagem servia como a passagem dos deuses. É que nem, eu não sei quem que já foi na Bahia, ou se tem algum baiano aqui. Lá tem a Baía de Todos os Santos, ou seja, você pode adorar todos os santos naquele lugar, não importa qual seja o seu santo. Então, aqueles bezerros de ouro serviam para isso, era um transporte de Deus. Você pode adorar o Deus que você quiser, só você se curvar diante desse bezerro de ouro e adorar o seu Deus. Então foi essa a ideia de Jeroboão, só que aí o povo começou a se corromper, a idolatria entrou e aí as coisas começaram a desandar. Então nós vemos aqui, Acabe e sua esposa influenciaram a maioria do povo a se afastar do Deus vivo. Aí nós vemos que vem Jeroboão, depois vem os outros até chegar a Acabe. E Acabe então se casa com Jezabel, que é uma mulher de origem cananeia, fenícia. E aí eles fazem essa aliança e a coisa só tende a piorar mais. Pode passar para frente. 1.1. O método da chamada divina. Elias é chamado em tempo de crise. Missão do profeta: lembrar ao povo quem eles são, povo eleito, e que deveriam se comportar como tal. Ou seja, em tempos de crise, Deus sempre vai levantar alguém para lembrar de quem você é e para que você foi chamado. Ou seja, o profeta ele vem trazer essa missão. Quem vocês são? Vocês são o povo eleito. Se vocês são filhos de Deus, então vocês têm que se comportar como tal. Nós somos o povo de Deus, então nós precisamos se comportar como a orientação que Deus determina. Ou seja, vocês saíram do caminho, vocês se desviaram do propósito, vocês precisam voltar para o propósito. Vocês precisam reconhecer que só o Deus de Israel, Yahvé, o Jeová, Ele é o Deus verdadeiro. Esses outros deuses são deuses falsos, são deuses pagãos, criados pelo homem. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro para os fariseus que se você não faz a vontade de Deus, você faz a vontade do inimigo, então você não é filho de Deus. Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo, filhos de Satanás. Por quê? Porque estavam fazendo a vontade de Satanás. Então vocês estão se comportando como aquele que desde o princípio é o pai da mentira. Então vocês são filho dele. Então se vocês são filhos de Deus, precisa se comportar como um filho de Deus. Pode passar. Todo período de crise exige que seja levantado um líder, ou seja, todo período de crise Deus vai levantar. Nós vimos no período do juiz, Deus levantava um juiz, o juiz levava o povo à adoração, voltava, e aquele juiz morria, o povo desviava, Deus levantava outro juiz, o povo voltava para Deus, depois o juiz morria, Deus, e assim ia. Então todo período de crise Deus vai levantar um líder. Na nossa casa, quando nós passamos por um período de crise, nós precisamos saber liderar. Não importa se é a mulher ou o marido, aquele que tem
um punho de liderança maior, precisa tomar a rédea da situação, precisa tomar conta das coisas para não desandar. Ah, mas eu não sou líder de nada. Lidere sobre a sua vida, lidere sobre as suas próprias vontades. A maior liderança que nós precisamos saber liderar é sobre o quê? Sobre nós mesmos. Todo mundo é um líder em potencial. Nem que você lidere sobre você mesmo. Liderar sobre as suas vontades, sobre as suas paixões, sobre a sua carnalidade. Nós precisamos aprender a liderar. Nem que seja sobre nós mesmos, mas nós precisamos liderar. Pode passar para frente. 1.2. Quando a chamada de Deus prevalece, a idolatria no auge, seca e morte dos profetas. A chamada, a missão é a razão de existência. Ou seja, quando a chamada de Deus prevalece, quando Deus é o Senhor de todas as coisas, eu fui chamado, eu tenho um propósito, eu sei quem me chamou e para que Ele me chamou. Se você não tem uma causa pela qual morrer, para que viver, né? Se eu não tenho uma causa pela qual eu possa morrer, então eu não tenho razão para viver. O profeta Elias, ele tinha uma causa. Ele sabia quem chamou, e se ele morresse, ele estava morrendo pela causa daquele que o chamou. Pode mais um. Se você não achou uma causa pela qual dar a vida, então você não tem uma razão para viver. Ou seja, ele corria risco? Corria. Ele estava na contramão. É isso que nós precisamos fazer. A palavra de Deus diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra um sistema. E nós precisamos estar na contramão do sistema. Elias, enquanto estava todo mundo adorando a Baal e a Zera, ele estava adorando ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Ou seja, está todo mundo se desviando, mas eu preciso permanecer de pé. Eu preciso focar no meu Deus. A palavra de Deus diz, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus. Então eu preciso saber qual é a razão da minha fé. Quem me chamou, para quem me chamou. Pode passar. Elias é orientado a uma imigração solitária, um período de solidão. Lá ele experimentou a provisão natural, rio, e a provisão sobrenatural, carne. Elias é orientado a uma imigração solitária. Existem momentos na nossa vida que nós vamos ter que passar um período sozinho. Só que não é sozinho, com Deus. Porque nós vamos ter que nos isolar das outras pessoas. Muitas das vezes nós vamos pensar assim, ninguém se importa comigo, todo mundo me esqueceu, todo mundo virou as costas para mim. É exatamente o que Elias está sentindo. Está todo mundo desviado, só eu fiquei por profeta. Então, a seca tomou conta de toda a região. Porque Deus quer mostrar para o povo que Baal não é o Deus da chuva. Porque eles tinham a ideia que Baal é o Deus da chuva, é o Deus do trovão. E Azera é a deusa da terra, a deusa da fertilidade. Então Deus vem para desmascarar isso. Deus vem para mostrar que eles não são deuses de nada. Então Deus faz com que o profeta Elias libere aquela palavra. Não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra, segundo a minha palavra. Enquanto eu não mudar a palavra, não haverá chuva. Ou seja, Deus está querendo mostrar que quem controla a chuva é Ele. Quem controla a terra é Ele. Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor do céu, Ele é o Senhor da chuva. Então aqueles deuses são deuses falsos, são deuses pagãos, que eles não têm poder para nada. Todas as vezes que Deus derramou as pragas sobre o Egito, Deus fazia a mesma coisa. Toda a praga que Deus lançou sobre o Egito era para desmascarar um Deus, para humilhar o Deus deles. Da mesma forma, Deus vai humilhar o Deus Baal e a deusa Azera. Então o profeta lançou aquela palavra e veio a seca sobre a terra. E junto com a seca veio o que? A fome, porque se não chove, não tem plantação, não tem colheita. Então vem a fome. Aí os rios secou. E aí Deus falou, vai para o ribeiro de Querite, e lá eu vou cuidar de você. E ele foi para o ribeiro de Querite, e lá ele vai experimentar o quê? Um momento a sós com Deus. Nós precisamos desses momentos a sós com Deus. Solidão, muitas das vezes, é solitude. Ou seja, eu preciso estar a sós com Deus. Eu preciso experimentar o natural e o sobrenatural de Deus.
Porque enquanto eu estou sustentado pelas minhas próprias forças, está vindo de mim mesmo, está vindo do meu trabalho, está vindo do meu suor, está vindo do meu próprio esforço. Mas agora não, ele vai experimentar o natural, que é o rio, e o sobrenatural, que é a carne. Porque os corvos, se alguém aqui não souber, os corvos eles são animais carnívoros e eles são tão mesquinhos que eles deixam os próprios filhotes morrer de fome. Agora você imagina um corvo que deixa seu próprio filho morrer de fome, que ele come toda a comida e deixa seu próprio filho morrer de fome. Deus faz com que ele traga carne para o profeta e o corvo não come aquela carne, ele traz e alimenta o profeta. Ou seja, algo sobrenatural. Deus ele se utiliza de métodos sobrenaturais para ele mostrar que ele é o Deus do impossível. Deus faz o impossível. Então ele vai ter esse período de ficar sozinho com Deus, porque nós precisamos entender. Eclesiastes capítulo 3 fala que há o tempo de plantar e há o tempo de arrancar aquilo que se plantou. Ou seja, há o tempo do plantio e há o tempo da colheita. Mas, passa para frente. Desprezo, vazio, vitimizado, só eu passo por isso. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Entre o plantar e o arrancar, há um meio tempo. O tempo de crescer, de se enriquecer e de prosperar. Ou seja, entre o tempo do plantar e o arrancar, existe o tempo do crescimento e do amadurecimento. Então Elias ele precisa desse tempo a sós com Deus. Todo mundo virou as costas para ele, parece que ele está sozinho. Muitas das vezes nós vamos falar isso: eu estou sozinho, ninguém se importa comigo, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Aquele sentimento do patinho feio, né? Ninguém está nem aí para mim. Mas eu preciso estar a sós com Deus para que eu passe por esse período de amadurecimento, de crescimento. E é exatamente isso que ele vai passar. Pode passar para frente. Deus contava com Elias. Deus, um profeta e uma pobre viúva, no 2.1. 2.2. Na crise, a viúva de Sarepta foi bênção para Elias, no 2.3. Na crise, Elias foi bênção para a viúva de Sarepta. Pode passar para frente. Deus contava com Elias. Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. Deus podia contar com ele. Ou seja, Deus sabia que podia contar com Elias. Por quê? Porque ele era alguém obediente. Você conta com um desobediente? Geralmente o desobediente ele é o quê? Imprudente, irresponsável. Você não pode contar com ele. Agora uma pessoa obediente, que você sabe que todas as vezes que você fala ela te ouve, você pode contar com ela. E Deus podia contar com Elias, porque Deus via em Elias que ele era reto, íntegro, ele não se desviou como os outros, ele obedecia, fazia a vontade de Deus, Deus dava a ordem, Deus orientou, ele foi lá e fez. Então eu posso contar com você, eu te chamei, eu te conheço, eu sei quem você é. Então Deus pode contar comigo, Deus pode contar com você. É isso que nós precisamos, aprender a obedecer à vontade de Deus, aprender a obedecer à voz de Deus, para que Ele possa sempre contar conosco. E se Ele pode contar comigo, eu também posso contar com Ele. Eu sempre vou poder contar com Ele. Amém? 2.1 ainda. Deus, um profeta e uma pobre viúva. Por que o Senhor escolheu uma pobre viúva estrangeira para auxiliar o profeta Elias? Jesus explica: nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, e nenhuma delas foi enviado, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Ou seja, por que Deus não enviou ele dentro da própria nação, para que alguém de dentro de Israel pudesse sustentá-lo? Porque depois que o ribeiro secou, porque Deus mandou ele para o ribeiro, só que foi 3 anos sem chuva. E ribeiro, para quem não sabe, não é rio, é um pequeno riacho, vamos dizer assim, na nossa linguagem aqui, um corguinho, né? Então assim, aquele ribeiro secou. E agora, o que vai ser feito de Elias? Deus falou: vai para Sarepta, e lá eu já ordenei a uma viúva que te sustente. E por que Deus não mandou para o seu povo? O próprio Senhor Jesus Cristo ele diz, Lucas capítulo 4, do 24 ao 26, um profeta não tem honra senão na sua pátria. Ou seja, na sua pátria ele não encontra honra.
Jesus passou por essa dificuldade. Elias, ele era um tisbita, ele era de um pequeno vilarejo, ele era alguém pobre, simples, que não tinha expressão. Ou seja, muitas das vezes as pessoas vão olhar e falar assim: quem é você? Né? O problema é que as pessoas muitas das vezes olham para quem? Para o mensageiro e não para quem mandou a mensagem. Muitas das vezes, no início da fé, a gente costuma cometer esse tipo de erro. No início da fé, a gente olha para o pregador. Quem é que vai pregar? Será que quem vai pregar hoje é o irmão Evaildo? Quem vai pregar hoje é o irmão Raul? Quem vai pregar hoje é o pastor? Quem vai pregar hoje é o irmão Carlos? É o irmão Neto? Aí as pessoas às vezes olham para aquela pessoa que é menos instruída e falam: não, nem vou no culto hoje. Nem vou no culto hoje. Quando o irmão prega, eu nem gosto de ir na igreja. Sabe por quê? Olha para o mensageiro e não para a mensagem. Foi Deus que mandou. A gente precisa aprender isso. Se Deus mandou, a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Eu não vou olhar para o mensageiro, eu vou olhar para a mensagem. Quem mandou o mensageiro entregar a mensagem? E esse é o problema. O povo de Israel estava tão afundado na idolatria que eles não iam receber o profeta. Eles não iam dar ouvido ao profeta. Então Deus manda ele ir para Serepta. E para quem não sabe, Serepta está numa terra estrangeira entre Sidom e Tiro, que está na região da Fenícia. Ou seja, é uma terra de cananeus. E Deus mandou ele ir para lá. E aqui a gente entende que Deus não fala só com os justos, Deus fala com os injustos. Deus fala com o ímpio também. Muitas das vezes nós temos a ideia de que Deus só fala com crente. Só que Deus fala com quem Ele quer. Deus é soberano. Ele fala com quem Ele quer e a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ah, mas Deus só fala com crente? Não. Deus fala com quem Ele quiser. Deus usou uma mula, uma jumenta para falar com Balaão, com o profeta. Ele não pode usar eu, não pode usar o irmão Carlos, não pode usar o irmão Ledeilton. Usar qualquer pessoa. Pode usar um ímpio lá fora para falar com a gente. Quantas e quantas pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor, Deus levanta uma pessoa lá de fora para falar. Porque não o seu povo, pelo preconceito, não é este o carpinteiro? Jesus passou por isso. Quando Jesus apareceu falando, as pessoas olhavam para ele: esse aí não é o filho do José e da Maria? Esse aí não é o carpinteiro? Por acaso há algo de bom em Belém, em Nazaré? Foram isso que as pessoas falavam. Então eles não deram crédito à pregação de Jesus, porque olharam para o Jesus homem, não olharam para o Jesus filho de Deus. Pode passar. Questione teus conceitos. É verdade a tua verdade? Ou é só meia verdade? Ou é uma mentira? O grande problema é esse. Muitas das vezes nós olhamos, nós precisamos saber se é uma verdade por completa ou se é uma meia verdade. Esse foi o problema dos fariseus. Eles olharam para Jesus, viram que havia poder nas palavras dele, mas ele era filho de alguém simples. Eles esperavam o Cristo, o Filho de Deus, mas não uma pessoa simples, que nasceu numa família simples. Então muitas das vezes as pessoas vão olhar para a nossa vida e vai falar assim: ele é muito simples, e não vai dar crédito para a pregação. 2.2. Na crise, a viúva de Serepta foi bênção para Elias. A viúva tinha a mentalidade correta diante das circunstâncias. Pode passar mais um. A mentalidade pobre diz: só tem para mim. Mentalidade de abundância diz: há o suficiente para todos. Ou seja, na crise, a viúva de Serepta foi bênção para Elias. Você quer ser abençoado? Seja bênção na vida de alguém. Você quer um milagre? Seja um milagre na vida de alguém. Esse é o segredo. Se você quer receber um milagre, seja um milagre na vida de alguém. Deus mandou o profeta para a casa de uma viúva pobre, que só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E ela mesma disse: eu vou fazer um pão para eu e meu filho comer, e depois nós vamos o quê? Morrer. A pobre. Ela olhou para a crise, ela sabia que estava todo mundo em crise, ela também estava em crise. Ou seja, nesse momento, nós estamos passando por crise? Estamos.
todo mundo. Essa crise pegou todo mundo. Só que a minha mentalidade não pode ser uma mentalidade pobre. Eu preciso entender que além da minha visão humana, eu preciso enxergar o impossível. Eu preciso enxergar além das fronteiras. A mentalidade dela foi essa: eu só tenho um punhadinho de farinha, eu vou fazer um bolo para mim e para meu filho, nós vamos comer e depois vamos morrer. Só que o profeta diz: faz para mim, e não cessará o azeite na botija, e não faltará farinha enquanto não houver chuva. E ela fez o quê? Ela creu. Ela creu. Esse é o segredo. Ela conhecia a Deus. Ela conhecia a Deus. Ela disse para o profeta: assim como disse o teu Deus. Então ela conhecia a Deus. E ela faz o quê? A viúva tinha a terra fértil da providência, um coração crente. Elias tinha a palavra da fé, a semente. Ou seja, ela tinha um coração que tinha fé. Esse é o segredo para a vitória. Eu preciso ter fé. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, primeiro passo, eu preciso crer que Deus existe. Segundo, eu preciso crer que Ele faz milagre. Ela tinha um coração que é uma terra fértil. Nós lançamos a semente. Se o seu coração é terra fértil, essa semente vai frutificar. Mas se o seu coração é terra dura, um solo duro, rochoso, cheio de espinho, a semente pode morrer. Mas ela era terra fértil. O profeta fez o quê? Lançou a semente. Aquela semente deu fruto. Ela recebeu a palavra. E ela enxergou além das possibilidades. Ela fez o quê? Fez o pão e deu para ele. Porque ele disse: dá para mim primeiro. Né? As pessoas que não têm essa visão, ela vai fazer o quê? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, nós precisamos ter o quê? Um coração liberal. Nós precisamos entender que eu preciso dar. É melhor dar do que receber, não é assim que diz? É melhor dar do que receber? É melhor você ter para dar ou do que ter necessidade de pedir? É muito melhor você ter para dar do que ter necessidade de pedir. Então, nós precisamos aprender a dar. O problema das pessoas é que as pessoas só querem receber. As pessoas só querem me dá, me dá, me dá. Ou seja, é que nem as 3 filhas da sanguessuga, né? Me dá, me dá, me dá. As pessoas não querem retribuir. Eu preciso entender que para mim ser abençoado, eu preciso ter um coração liberal. E eu vou falar aqui sobre uma questão que nós precisamos tocar no assunto. O dízimo. O dízimo. A bênção que foi liberada sobre ela só foi liberada quando o profeta comeu daquilo que estava na mão dela. Ou seja, a bênção é de Deus, mas ela é ativada através do profeta. Se o profeta não come daquilo que está na minha mão, a bênção de Deus não chega até mim. Então, ela entregou ao profeta, ela alimentou o profeta. A partir do momento que ela alimentou o profeta, a bênção de Deus foi ativada sobre ela. É a mesma coisa na questão dos dízimos e das ofertas. Se eu não sou liberal nos dízimos e nas ofertas, alimentando aquele que libera a palavra sobre a minha vida, a bênção de Deus também pode ser retida. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas porque retém aquilo que é de Deus. Mas quando eu abro a mão para alimentar o profeta, o sacerdote, a bênção de Deus é ativada sobre a minha vida. Entender que somos interdependentes uns dos outros. Um sistema nos liberta das limitações. Ou seja, o profeta foi bênção na vida dela e ela foi bênção na vida do profeta. Nós precisamos entender que nós somos interdependentes e nós estamos interligados uns aos outros. Eu dependo do irmão Ledeilton de mim. Eu dependo do pastor, o pastor depende de mim. Ou seja, eu tenho algo que eu posso acrescentar na vida dele, ele tem algo que pode acrescentar na minha vida. Ele pode liberar uma bênção sobre a minha vida, eu posso liberar uma bênção sobre a vida dele. Ou seja, nós somos pessoas interdependentes, mas estamos interligados uns aos outros. 3. Elias se apresenta e lança um desafio. Ou seja, ele estava no Querite, o ribeiro secou, Deus manda ele para Serepta e ele fica lá até que Deus manda ele voltar e se apresentar diante de Acabe. Só que mais uma coisa aqui que eu esqueci de colocar ali.
O tempo que ele permaneceu na casa da viúva, porque a gente tem a ideia que ele só comeu e foi embora. Não, ele ficou ali. Até que Deus ordenou que ele voltasse. E ele ficou ali. E durante o tempo que ele esteve ali, o filho dela morreu. O filho dela morreu. E Deus vai ressuscitá-lo através do profeta. Ou seja, para mostrar que ele tem muito mais para nos dar do que nós para ele. Ou seja, ela falou, nós vamos comer e vamos morrer. Mas ela deu para o profeta comer. E aí Deus vai fazer mais do que ser abundante na vida dela. Não faltou o trigo, não faltou o azeite. E depois que o filho dela morreu, Deus traz ele de volta à vida. Porque Deus faz além do que nós pedimos, desejamos ou pensamos. Então Deus não deve nada a ninguém. Deus nunca vai ficar em dívida com o homem. Deus nunca vai ficar em dívida com o homem. Pode voltar lá. 3.1. Confrontando o povo e os profetas pagãos. 3.2. A resposta divina em meio à fé. 3.3. Altar restaurado. Glória de Deus e abundante chuva. Próximo. Então, ele permaneceu ali. Aí Deus ordenou. Volta, se apresenta diante de Acabe e diz para ele. E aí então ele volta lá no profeta Acabe e lança o quê? Um desafio. Ele chama o povo e os profetas de Baal e os profetas de Azera. Nós vamos fazer um desafio no Monte Carmelo agora. E quem responde com fogo é o Deus verdadeiro. Porque eles acreditam que Baal é o Deus da chuva, é o Deus do trovão. Mas o Deus deles é limitado. Porque na mentalidade deles, o Deus deles é o Deus da chuva. E ele faz o quê? Se responder com fogo, é o Deus verdadeiro. Porque o nosso Deus, ele é ilimitado. Mas se o Deus de vocês não tiver capacidade de responder com fogo, então ele não é verdadeiro. Então eles fazem o quê? Pode passar para frente. O profeta Elias sabia para o que fora chamado e não retrocedeu. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Um profeta de Deus. O fator determinante é em quem nós cremos. Ou seja, era um homem contra 850. Quando você olha para os números, é improvável, é impossível. 850 contra 1 é suicídio. Mas o problema é que muitas das vezes nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para as adversidades, nós olhamos para o tamanho do inimigo, para o número, mas nós precisamos olhar para quem? Para Deus. Ele era um homem só, mas ele estava com o Deus verdadeiro. Então, eu posso ser um só, mas se Deus é por mim, quem será contra mim? Ou seja, os 850 não é suficiente para aquele que tem Deus na sua vida. A resposta divina em meio à fé. Elias nos faz ver que confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode fazer. Deus respondeu, apesar de Elias ser um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Ou seja, ele chamou o povo, chamou os profetas, vamos fazer o desafio. Nós vamos pegar um bezerro, vocês vão pegar outro bezerro, vamos cortar o bezerro, colocar sobre o altar, e aquele que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E vocês podem fazer primeiro. Ele deu para eles a oportunidade de fazer primeiro. Eles pegaram o bezerro, cortaram e colocaram sobre o altar. E passaram o dia clamando, pedindo, se cortando, se batendo. E Elias começou o quê? A zombar. Grita mais alto, pede mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele tenha viajado. Ou seja, o Deus de vocês não é capaz de responder. Mas Elias faz o quê? Ele conserta o altar. Pode passar para frente. Então disse Elias a Acabe, aqui já está no finalzinho. Aí ele fez o quê? Ele restaurou o altar. Ele pegou as pedras que estavam espalhadas. Ele juntou as 12 pedras. E é interessante que ele pega 12 e não 10. Ele estava profetizando no reino do norte, que era das 10 tribos. Mas quando ele vai consertar o altar, ele pega 12. Ele pega 12 pedras e amontoa. Porque ele está dizendo, nós causamos divisão, mas na aliança de Deus não tem divisão. Deus não é o Deus apenas das 10 ou das 2. Deus é o Deus do todo.
Ele pegou as 12 tribos, representando a Israel unificada. Ou seja, o nosso Deus, Ele opera na vida de todas as pessoas. Não importa se você é do Reino do Sul, não importa se você é do Reino do Norte. A aliança de Deus não tem emenda. A aliança de Deus não se quebra, não se rompe. Nós rompemos as nossas alianças. Deus não. Ele pegou as 12 pedras, restaurou o altar. Restaurou o altar, colocou lá o animal, encheu de água. Por quê? Normalmente a água aqui apaga o fogo, não é? A água apaga o fogo. Ou seja, o Deus de vocês não é o Deus da água, não é o Deus da chuva. Então vamos ver se Ele é o Deus verdadeiro. E ele clamou e fez o quê? Caiu fogo sobre o altar. E o texto diz que queimou todo o sacrifício, as pedras, e lambeu a água. Ou seja, Deus estava mostrando que Ele era o Deus do fogo e que Ele engoliu o Deus da água. Engoliu todo o poder de Baal que eles acreditavam que tinha. Ou seja, Deus é o Deus verdadeiro, que Ele não só consumiu o holocausto, mas também as pedras, e também lambeu a água, engoliu até mesmo o Deus da água deles. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Ou seja, depois de todo aquele desafio, o povo começou a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque ali estava o quê? Uma multidão de pessoas. E aí então Elias dá ordem àquelas pessoas, naquele alvoroço todo, Elias dá ordem para que os profetas de Baal e Azera sejam mortos. E naquele dia morreu 850 profetas. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera foram mortos à espada. E aí Elias então agora libera uma palavra sobre Acabe: vai, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Ou seja, uma vez que o altar é restaurado, a glória de Deus se manifesta e o milagre acontece. É isso que Deus quer mostrar para nós. Primeira coisa, eu preciso consertar o altar. Se a tua vida está desconcertada diante de Deus, se o teu altar está desconcertado diante de Deus, você precisa consertar o altar. Quando você conserta o altar, você se sacrifica diante do altar de Deus, a glória de Deus se manifesta, o fogo de Deus cai, e aí então o milagre acontece. Agora ele diz: agora você pode ir e celebrar. Sobe, come e celebra, porque agora vai vir chuva, e a chuva vai ser abundante. E ele diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas a nuvem é pequena, mas eu sei que o meu Deus é grande, e o milagre vai ser grande, em nome de Jesus. Então se você crê, primeiro processo, eu preciso entender que há um processo: consertar o altar, o sacrifício, a manifestação da glória de Deus e o milagre de Deus. Então o milagre de Deus acontece quando a glória de Deus se manifesta. Mas para que a glória de Deus se manifeste, precisa ter sacrifício sobre o altar, mas o altar precisa estar restaurado, consertado. Pode passar para frente. Era imprescindível haver arrependimento e, consequentemente, a expressão da glória de Deus. É o que eu acabei de falar. Para que a glória de Deus se manifeste, o povo precisa se arrepender. Ou seja, o altar precisa ser consertado. Agora o povo, eles viram a manifestação da glória de Deus. Então agora eles creram que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pode passar na frente. Ensinamos que o Senhor tem métodos peculiares de agir. Mostramos que a misericórdia divina sempre nos socorre. Apresentamos que Deus responde com fogo. Ou seja, Deus tem a sua maneira de se manifestar. Deus não se prende, Deus não se limita. Deus não se prende à nossa teologia. Essa ideia de que Deus só fala com crente, Deus as denominações, hoje nós, infelizmente nós temos uma divisão denominacional. Ou seja, é batista, é universal, é mundial, é assembleiano. Então muitas das vezes as pessoas ficam: é o Deus dos batistas? É o Deus dos assembleianos? Não, o Deus ele é um só. Deus não se limita à placa de igreja. Deus não se limita à denominação. Deus, Ele é o Senhor de toda a terra e de toda a sua plenitude. Deus, Ele não se limita à nossa teologia.
Deus, ele fala com quem quer, aquele que está com o coração aberto, com fome, com sede da palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que Deus pode suscitar filhos das pedras. Se não houver filhos que o clamem, Deus pode suscitar filhos das pedras. Ou seja, Deus é Deus e não importa. Deus não se limita. Quem se limita é o homem. E ele mostra o quê? Que a sua misericórdia divina sempre está pronta para nos socorrer. Ele está sempre querendo nos trazer de volta. Ele se revelou, ele mostrou o seu poder e a sua glória, para que o povo pudesse voltar a adorar o Deus verdadeiro. Apresentamos que Deus responde com fogo, ou seja, a manifestação do poder e da glória de Deus. Deus mostrou que ele era o Deus Todo-Poderoso, que todos aqueles deuses que eles acreditavam eram deuses falsos. Infelizmente, hoje muitas pessoas estão criando deuses dentro de casa. Muitas das vezes nós idolatramos os nossos filhos. Nós temos a mania, às vezes, de falar da idolatria dos irmãos da fé de outras denominações, que adoram status, imagem, mas nós precisamos entender que hoje há muitas pessoas dentro da igreja evangélica que também tem vários deuses. É o carro, é a casa, é os filhos, é o celular. E nós precisamos nos libertar dessa idolatria. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Irmã Samara.